Eu tenho o prazer de chamar o Luiz Fernando porque ele é da minha região, da região dos Campos Gerais, e ele também tem um pezinho de Tibagi. Ele que é psicólogo clínico, professor e escritor e um grande amigo. Fique à vontade, a noite é sua, os convidados são todos seus. Boa noite. Boa noite. Antes de começar, eu gostaria de agradecer. Vocês estão vendo que tem umas moças andando por aí, e essas moças estão trajando um cachecol azul. Pois é, essas moças têm trabalhado que nem formiguinha nos bastidores para que todo o evento aconteça. E elas têm trabalhado super bem, recepcionado a gente super bem. Então eu acho muito justo que a gente comece a nossa palestra agradecendo a elas a recepção e todo o esforço que essas moças têm feito para que o evento seja um grande sucesso. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essas moças. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre protagonismo existencial e gestão de conflitos, certo? Conflito é aquela coisa que ninguém sabe o que é direito, né? Porque vocês não têm nenhum lá na escola de vocês, tem? Algum conflito especial na escola, na vida? Absolutamente nada, né? E hoje pela manhã, eu sou um péssimo contador de piada. Mas hoje de manhã eu me lembrei de uma piada que eu escutei uns 20 anos atrás, e eu acho que ela cabe aqui para a gente começar a história. Diz que a mãe, olha, eu sou um péssimo contador de piada, então se você não rir, não tem problema, tá? Mas diz que a mãe chega no quarto do filho e bate. Filho, acorda! Acorda! Tá na hora de ir para a escola. 6:30 da manhã, horário do filho ir para a escola. E o filho, ai mãe, não, tá muito cedo, eu não quero ir para aquela escola, cheio de criança, cheio de professor, eu não quero ir, pelo amor de Deus, mas deixa eu ficar em casa dormindo. E a mãe, filho, tá na hora, vai para a escola, você tem que ir para a escola. Mãe, eu não aguento mais aquela escola, eu não quero mais saber de ir para a escola. Daí a mãe vira para ele e fala o seguinte: filho, eu vou te dar 2 bons motivos para você ir para a escola. Primeiro motivo é que você, filho, tem 45 anos. E o segundo bom motivo é que você é o diretor da escola. Então, eu não sei se acontece com alguém aqui, da mãe bater na porta e falar assim: filho, 6:30, tá na hora de ir para a escola. Não sei se acontece com vocês. Acontece com alguém? Mas eu me lembrei dessa piada. E palavra de honra, essa piada eu escutei há mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu falei, acho que eu vou começar com essa piada hoje. Eu sou um péssimo contador de piada, mas acho que tem a ver com a nossa palestra. O interessante é que para algumas pessoas, talvez um grande problema na escola sejam apenas 2: os alunos e os professores. Não é? Se a gente tirar os alunos e os professores, a gente resolve todos os conflitos, não resolve? Não resolve todos os problemas? Não é? Assim, apenas 2 quesitos. Tira esses 2 quesitos, o troço fica uma beleza. O problema é que talvez o maior conflito que a gente tenha nas nossas escolas e até mesmo na nossa vida não seja externo. E é sobre esse conflito que eu vim falar hoje para vocês. É um conflito que a gente tem com a gente mesmo. E se a gente tem com a gente mesmo, ele é um conflito que cabe para qualquer pessoa, que serve para qualquer um. E a gente talvez passe a vida inteira tendo esse conflito e tenha que aprender, uma vez ou outra, a geri-lo da melhor maneira possível. Então talvez a palestra, talvez não com certeza, a palestra de hoje é para a gente falar sobre exatamente esse conflito. O conflito que nós temos com nós mesmos.
Por isso que eu falei, por isso que eu chamei a palestra de protagonismo existencial. Muito bem. De uns tempos para cá, eu estava conversando com uma colega minha, esses dias, agora há pouco, e eu disse para ela assim, olha, eu não fui uma criança, um adolescente que leu bastante. Eu tive essa falha, eu não lia bastante quando eu era adolescente. E eu demorei para pegar o hábito da leitura. Mas uma vez que você pega o hábito da leitura, você pega gosto pela coisa. Você se apaixona pela coisa. E uma das minhas paixões agora é a leitura. E eu gosto tanto da leitura, gosto tanto da palavra, que eu comecei a fazer um estudo a respeito das palavras que a gente emite. Eu sou um psicólogo, eu lido com a palavra, eu preciso entender o que as pessoas estão falando. Então, de cada palavra que eu escolho para as palestras, eu vou vendo qual que é a etimologia da palavra, para poder ver se ela realmente se adequa àquilo que a gente vai falar. E eu, olhando a palavra protagonista, né, eu achei a etimologia dessa palavra muito interessante. E eu queria compartilhar com vocês aqui. Protagonismo, ou protagonista, é uma palavra que você pode dividir em duas. Protos e agonistes. Protos é o primeiro, o principal. E agonistes, aquele que luta, que compete. Ou seja, uma pessoa protagonista é aquela primeira, principal, que luta e compete por si. Agora, uma coisa interessante que eu descobri também, estudando a etimologia da palavra competir, né? Quando eu falo em competir, o que vem à cabeça da gente? Vem um adversário, vem uma batalha e vem alguém que eu tenho que destruir, que eu tenho que ganhar. Porque se eu não ganhar, eu perco. Não é isso? Essa é a nossa noção de competir. Eu tenho que ganhar. Se eu não ganhar, alguém vai ganhar. E se eu não ganhar, eu sou o primeiro perdedor. Mas a palavra competir vem do latim competire, que significa buscar juntos. Olha que interessante. Competir com alguém não é destruir essa pessoa, não é ganhar dessa pessoa para você vencer. É juntamente com esta pessoa buscar algo junto, porque você não chegaria lá caso você não tivesse a colaboração deste outro competidor. Ou seja, um bom competidor é aquela pessoa que quer que o seu oponente esteja no seu melhor estado. Por quê? Porque se ele estiver no melhor da forma, no seu melhor estado, eu vou junto com ele buscar alguma coisa que eu não conseguiria caso estivesse sozinho. Então, protagonismo, né? A palavra protagonista traz toda essa ideia de você ser o primeiro que luta junto com os outros para conseguir algo que você não conseguiria sozinho. Olha que palavra bonita, né? Uma pequena palavra já é um ensinamento só essa palavra. E a palavra existencial, eu não fui no dicionário etimológico para saber o que significa. Eu mesmo dei um significado para ela. Existência, vou compartilhar com vocês aqui o significado que eu dei. Existência é aquele curto período de tempo que transcorre entre a sua primeira inspiração e a sua última expiração. E o interessante é que esse curto espaço de tempo, ele é bem curto mesmo. Hoje de manhã, eu acordei, fui ao banheiro e me olhei no espelho. Eu fiquei chocado que 43 anos se passaram como se fossem piscar de olhos. Quando eu olhei essa manhã e pensei nisso, eu falei, meu Deus, como a vida passa rápido. 43 anos se passaram assim, um piscar de olhos. E daí eu cheguei à seguinte conclusão, que esse pequeno espaço de tempo que a gente chama de existência, se passa, na verdade, em 3 piscares de olhos. Porque eu tenho a impressão que quando eu piscar de novo, eu vou ter a idade do meu pai, que vai fazer 83. E quando eu piscar pela terceira vez, talvez eu já não esteja mais aqui. Oi? É melhor eu fechar o olho, né? Mas
entendem que existência, esse curto espaço de tempo que dura 3 piscadas de olhos, passa extremamente rápido? Se eu perguntar para o meu pai, qual foi a velocidade desses 83 anos? Ele vai me dizer 2 piscares de olhos. Talvez ele diga 1 apenas, mas passa muito rápido. E daí eu fico pensando assim, poxa, por que é que numa vida que dura 3 piscares de olhos, a gente não faz o possível e o impossível para pelo menos se tornar dono da nossa história? Não é uma coisa louca isso? A vida que dura 3 piscares de olhos, a gente muitas vezes não assume e não se torna protagonista, o primeiro, o principal, que faz algo para que ela seja a melhor vida que a gente possa viver. Isso é muito interessante. E é sobre isso que a gente vai falar. Em 95, eu não sei por que cargas d'água, eu fui fazer o vestibular para odontologia. Alguém, muito próximo de mim, o ambiente, de certa forma manipulou as coisas e colocou na minha cabeça que eu deveria ser dentista. Eu estudei muito para o vestibular e graças a Deus eu não passei. Talvez se eu tivesse passado eu não estaria aqui falando com vocês hoje, não é? Tempos depois eu fiquei pensando assim, por que eu fiz o vestibular para odontologia? Eu odeio dentista. Não tem criança na plateia, né? Tá, se tiver criança, fecha o ouvido agora. Eu odeio dentista. Por que eu... Mas não a figura do dentista. Eu odeio alguém gosta de ir ao dentista aqui? Porque o dentista é aquela pessoa que fala o seguinte para você: olha, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um buraco no teu dente e vou arrancar a alma pelo buraco. Vou arrancar a tua alma por esse buraco. Não é mais ou menos isso que o dentista fala? Vai custar caro. E daí ele te dá uma solução que é sensacional. Olha, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer um buraco no seu dente, eu vou arrancar a tua alma por esse buraco, mas não vai doer nada, tá? Sabe por que não vai doer nada? Porque eu vou te dar uma injeção desse tamanho bem do céu da boca. E daí vai anestesiar tudo e você vai voltar com a boca meio torta para casa, meio babando assim, mas não vai doer, tá bom? Não vai doer, né? Então eu fico pensando assim, por que cargas d'água eu fiz o vestibular de odontologia? E depois eu cheguei à conclusão, eu não era protagonista da minha história. E o que acontece em muitos casos é que quando você não é o protagonista da tua história, alguém tenta ser. Alguém tenta ser. E geralmente alguém consegue. Porque você deixa esse espaço. Eu deixei esse espaço. Eu deixei um espaço para alguém ser o protagonista da minha história. E não terminou por aí. Eu não consegui passar no vestibular de odontologia, mas eu tinha estudado muito para o vestibular. Então, meus pais chegaram e me deram a seguinte opção: olha, já que você não passou no vestibular, você agora vai ser um funcionário da Petrobras. Eu falei, ué, mas primeiro dentista, agora funcionário da Petrobras. Porque veja, estabilidade no emprego, aquela coisa toda, você tem um plano de carreira, você vai conseguir ser alguém na vida sendo funcionário da Petrobras. Eu até entendo, porque meu pai é aposentado da Petrobras. Ele teve uma história dentro da empresa. Então ele achou que aquele seria o meu melhor caminho. E eu fui lá fazer o tal do exame para entrar na Petrobras. Burro que sou, passei. E eu me lembro, um sábado pela manhã, meus pais entrando no meu quarto, com o jornal na mão, mostrando, olha, eles felizes da vida. Fazia pelo menos uns 10 anos que eles não entravam no meu quarto tão felizes quanto aquele dia, né? Porque a gente é adolescente, né? Sabe como é que é? Eles entraram no meu quarto e felizes, mostrando o meu nome, e eu senti uma coisa naquele dia que eu nunca mais quis sentir na minha vida, que é você sentir uma espécie de tristeza interior. Eu falei, pô, não é justo isso. Não é justo você causar a felicidade dos outros estando infeliz.
Não é justo, por uma vida que passa em 3 piscares de olhos, a gente fazer isso com a gente não é justo. Mas o fato é que eu não tinha coragem para dizer para eles que eu não queria trabalhar na Petrobras. E a coisa funcionava mais ou menos assim. Existia um curso de formação e depois você era efetivado. Nesse curso de formação eu fui aprender o que eu ia fazer, porque até então eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiz um concurso para trabalhar o resto da vida numa empresa sem saber o que eu ia fazer. Nesse curso eu descobri que eu ia trabalhar numa mesa cheia de botõezinhos. E que quando os botõezinhos começassem a piscar, eu tinha que mexer em algumas coisas. Porque se eu não acertasse os botõezinhos, o troço explodia. Então, basicamente, eu ia trabalhar com explosões. Basicamente era isso, né? E daí eu fiquei pensando assim, por que eu vou trabalhar com explosões? No meio do curso, eu finalmente tomei a coragem. Não vai. Desta vez, eu vou precisar agir diferente e conquistar a minha liberdade. Reuni os pais na sala de casa e dei informação para eles que eu não ia ser funcionário da Petrobras. Vocês aprendem nos livros de história que o mundo teve 2 guerras nucleares, não é isso? Pois bem, é que os historiadores não viram o que se passou na sala da casa dos meus pais quando eu contei para eles que eu não queria e não ia trabalhar na Petrobras. Foi a 3ª guerra nuclear. Eu acho que meus pais até hoje eles lamentam. Mas veja bem, tudo tem um lado bom na vida. Em virtude da quantidade de pessoas que estão sendo presas que trabalham na Petrobras, eu poderia estar muito bem na cadeia hoje. Não é isso? Né? Eu vim aqui fazer a palestra porque me deram lá uma chance de vir e depois eu vou ter que voltar a dormir lá. Não, então veja, tem o lado bom. Estou aqui, livrinho da Silva, não tive carreira, não tive plano, aquela coisa toda, mas estou aqui. E uma coisa muito interessante aconteceu no ano seguinte, em 96. Em 96 eu resolvi fazer aquilo que eu queria fazer. Fiz vestibular para educação física. E passei no vestibular de educação física. Interessante, né? Odontologia, trabalhar com explosões na Petrobras e vir trabalhar na educação física. Passei na educação física e daí acontecem aqueles milagres que acontecem na vida quando você decide o que você quer. Aconteceu um milagre que é assim, uma coisa excepcional. Numa determinada aula do curso de educação física, a aula estava meio chata, o professor era meio chato, eu me engajei numa conversa com uma coleguinha de classe. Pois bem, daquela conversa, esse ano a gente faz 20 anos que a gente está junto. Uma pequena conversa com a coleguinha de classe, né, fez com que eu namorasse essa coleguinha, que a gente noivasse, que a gente casasse e tivesse 2 filhas, e esse ano a gente vai fazer 20 anos de relação. 20 anos de relação eu sei que pode não parecer muito, mas em pleno século XXI, 20 anos com a mesma pessoa é praticamente livro dos recordes hoje em dia. Não, né? Você é capaz de entrar no livro dos recordes, né? Porque assim, a velocidade do mundo hoje é muito mais rápida que isso. Eu costumo dizer que as pessoas passam por todas as fases do casamento assim, ó. Conhece a pessoa, namora a pessoa, casa com a pessoa, tem filho com a pessoa e se separa da pessoa, tudo no prazo de 8 horas no sábado à noite, né? A gente passa por todas as fases do casamento no sábado à noite. Então você tem uma relação de 20 anos. Agora olha que interessante. Esta relação que começou lá há 20 anos atrás só aconteceu porque em um determinado momento da minha vida eu precisei chegar para os meus pais e falar para eles: olha, muito obrigado, foi um prazer enorme, mas a partir de agora ou eu tomo conta desse troço ou não vai dar certo. E passa muito rápido. Se você não se decidir, quando você viu já foi. E eu comecei a tomar conta da minha vida. Claro que milhares de coisas aconteceram depois disso. Eu fui trabalhar como professor de natação,
Depois de professor de natação, fui trabalhar numa empresa de gestão de empresas, e coisas assim muito malucas aconteceram, do tipo, eu ganhava pouquinho para trabalhar como professor de natação, e de repente, quando eu fui trabalhar na empresa de gestão, ganhava muito, e da noite para o dia a coisa aumentou, e eu achei que a felicidade aumentava com relação ao salário, e eu percebi que também não aumenta. E daí eu falei, mas que coisa maluca isso, né? Eu achava que se eu ganhasse 10 vezes mais, eu era 10 vezes mais feliz. Você até é no primeiro mês, no segundo, no terceiro você volta para o nível de felicidade que você estava. E daí chegou um momento, casei com a minha esposa, casei com a minha mulher, né, que eu conheci lá na faculdade, e chegou um momento que eu falei para ela, olha, tem alguma coisa que não está muito certo nessa equação. Por quê? Porque o meu ganho está aqui e a minha felicidade está aqui. Eu queria pelo menos deixar os dois equânimes. Foi quando eu olhei para ela, um ano depois de casado, e falei, sabe de uma coisa? Chegou a hora, eu já estava meio vacinado com esse troço de ser protagonista. Eu cheguei para ela e falei assim, por que a gente não tenta mudar de vida? Fazer uma coisa diferente, testar novas possibilidades. E foi aí que a gente resolveu vender tudo que a gente tinha e se mudar. Ter uma aventura em outro país. Eu percebi que tudo que eu tinha e que valia a pena, cabia em uma mala. Tudo que você tem e que vale a pena, cabe em uma mala. Nós levamos 4, 3 eram dela, uma minha. Vocês sabem me dizer o que tinha em apenas uma das malas? Sapatos. Uma delas, sandálias e mais sandálias. Eu não sei o que mulher tem de sapato, que é uma coisa impressionante. Eu falei para ela, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos para um país que o verão lá tem 12 dias. Eu falei, por que essas 12 sandálias? Ela falou, uma para cada dia. É óbvio, é uma conta óbvia, que óbvio que não tem dessa conta, mas é óbvia. Não é? E lá chegando, eu me lembro que em um mês, 30 dias, nós fomos contratados pela maior montadora do planeta. Coisa linda isso, né? Vê que gente brasileira não é brincadeira. A gente sabe muito, a gente vai atrás. A maior montadora do planeta nos contratou depois de 30 dias no exterior. Alguém? Os meninos aí sabem qual que é a maior montadora do planeta? Bom, forte? General Motors? Não, a nossa montadora é muito maior. Oi? A nossa montadora era maior que a Ford, maior que a General Motors, maior que a SUS, maior que todas. Era a maior montadora de sanduíches do planeta. Nós trabalhamos numa empresa de sanduíches e era uma coisa muito doida, porque... vocês acharam que era montadora de carro? Não, montadora de sanduíche. Vai lá e desmonta o sanduíche. Tem GM na cidade de vocês? Tem McDonald's? Tem? Não tem? Como é que vocês moram que não tem McDonald's? Vocês têm que se mudar, mas não tem McDonald's. Dá para pedir delivery? Não dá para pedir delivery? Não? Então eu tenho uma dica para vocês aqui, ó. Pessoal que mora em cidade que não tem McDonald's, se esbaldem. Aqui em Curitiba tem McDonald's em tudo quanto é esquina. Aproveitem, tá? Mas olha que interessante. Qual que foi o meu trabalho no McDonald's? Meu primeiro trabalho no McDonald's. Eu não sabia, nunca fiz um sanduíche. Nunca vendi um sanduíche. O que você fazia no McDonald's? Eu tirava o lixo. Literalmente eu trabalhei numa estação, trem, metrô e ônibus, que não poderia ter lixo, não pode ter lixo público. Então qual que era o meu trabalho? Aos 30 anos de idade, eu trabalhava numa sessão que eu pegava o lixo que as pessoas deixavam em cima da mesa, colocava em grandes sacos plásticos. Quando eu tinha meia dúzia de sacos plásticos, eu colocava no carrinho, eu descia até o final da estação, porque eu tinha a chave do lixão da estação, e eu jogava os lixos na estação, no lixão. Então eu brinco assim que eu nunca ganhei a chave da cidade, mas em compensação eu ganhei a chave do lixão da estação. O que praticamente já é uma coisa muito bacana. E uma outra coisa legal é que eu percebi que aos 30 anos de idade eu cheguei no topo da minha carreira de lixeiro. E uma coisa muito bacana aconteceu.
eu fazia o trabalho com tanto amor, com tanta vontade, porque era meu sonho fazer isso, que o Mike, meu diretor-geral, ele me promoveu a chefe do setor. Eu falei, Mike, beleza, amei a proposta. Em quem que eu mando a partir de hoje? Ele falou, não manda em ninguém, porque só tem você no teu setor. Foi a primeira vez na história que um setor de qualquer organização não teve nenhum problema de comunicação entre líder e liderado. Porque eu dava a ordem e eu mesmo cumpria a ordem que eu dava. Então, Luiz Fernando, limpe ali. Sim, senhor, vou lá e limpo ali. Luiz Fernando, pega o lixo lá. Sim, senhor, eu vou lá e pego o lixo lá. Não é uma beleza quando trabalha sozinho? Porque daí você consegue fazer as coisas do jeito que você faz, né? Do jeito que você quer fazer. Então, eu cheguei no máximo da minha carreira de lixeiro. E daí, eu percebi uma coisa. Eu percebi que depois que você carrega lixo, o que vem é lucro. Até da palestra é melhor. Até quando as pessoas te olham, mas o que você não está falando lá na frente? Até isso é mais fácil. Porque depois que carrega lixo, você faz qualquer coisa, mas faz qualquer coisa mesmo. Mas eu fiz lá muito feliz. E muito feliz por quê? Porque minimamente eu estava dando o encaminhamento que eu queria para a minha vida. E se tem uma coisa que se tem uma coisa que todo dia eu acho que é possível a gente fazer, todos os dias, é que a gente levante todos os dias e minimamente coloque a nossa vida na direção que a gente quer colocar. Eu acho que a gente é capaz de fazer isso. Eu não sei dizer quais são os percalços que você vai encontrar quando você vai fazer isso, mas nem eu e nem ninguém. Mas se a gente tem a capacidade de fazer algo pela nossa vida, né, a segurança de fazer, ou a capacidade de fazer, isso a gente é capaz de fazer. Todos os dias eu levanto e eu direciono a minha vida para o lugar que eu quero que ela vá. Como ela vai e o que eu vou enfrentar pelo caminho, eu não tenho a menor ideia. Mas que isso é perfeitamente possível de ser feito, é plenamente possível de ser feito. Basta a gente ter a coragem necessária de fazer. E depois que você carrega lixo, a coragem é o de menos. Mas isso dá para fazer. Pois bem, Alessandra, você passa o próximo, por favor. Pois bem, essa pequena viagem que nós vamos fazer aqui é um convite para que a gente faça uma coisa que alguns marinheiros fizeram no passado. Eu não sei se alguém gosta de fotografia antiga, mapa antigo aqui? Alguém gosta dessas coisas? Eu adoro mapa, eu adoro fotografia antiga. Por exemplo, quando tira uma foto de uma cidade, né, de uma determinada região, e 50, 40, 60 anos depois tira uma mesma foto com aquela mesma tomada, e você vê as comparações. É a coisa mais linda do mundo. Você vê como é que as coisas evoluem. Eu só não recomendo fazer isso com fotografia pessoal, tá? Então, uma foto que você tirou há 20 anos atrás, é melhor você não comparar com a foto de hoje, porque pode dar problema, inclusive, né, em alguns casos, depressão profunda. Mas, né, aconteceu comigo esses dias eu fui participar de um exame, e daí me pediu uma foto 3x4 recente. Como bom brasileiro, eu não tirei a foto e deixei para a última hora. E saí correndo tudo, faltava 2 horas para fechar a inscrição. Tinha na minha carteira de reservista, quando eu tinha 18 anos, tinha uma foto 3x4 lá. Eu falei, nossa, mas tá igualzinho, olha aí, ó, tá igual, não tem o que mudar. Peguei a foto de reservista e levei. A mulher olhava para a foto, olhava para mim, olhava para a foto, olhava para mim. Eu falei, mas você não está vendo que sou eu? Ela falou, é. Então, gente, eu não, sabe, as fotos que passaram, só compare as suas fotos com as fotos que você tirar daqui a 10 anos, porque senão não vale a pena. Mas enfim, nos mapas antigos, a gente tinha essa inscrição em latim, Nec plus ultra, não mais além. O que o mapa dizia para o navegador? Ele dizia aonde que o navegador podia navegar, porque era conhecido o ambiente, eles sabiam exatamente o que estava ali, por causa disso o mapa. E esses dizeres, né, davam a seguinte impressão: não vá mais além desse mapa. Por quê? Porque se você for mais além, nós não sabemos o que você pode encontrar. Quem sabe o mundo acabe e você caia, quem sabe exista um dragão, sei lá, alguma coisa assim. Mas o fato é o seguinte:
Todos nós temos uma espécie de mapa que a gente consegue transitar, não é? A gente consegue transitar nesse mapa. O problema é que esse mapa nos traz muita segurança, mas ele não nos permite que a gente vá além. E veja, se existem tesouros para além do mapa conceitual que a gente tem gravado na nossa cabeça, a gente perde milhares de oportunidades em conquistar novos tesouros, novas riquezas. Então a palestra de hoje é para que a gente tente pensar um pouquinho fora do nosso mapa conceitual. Vou dar um exemplo que aconteceu esse final de semana. Esse final de semana eu fiz um curso, eu sou psicólogo, eu fiz um curso e o curso aconteceu num auditório como esse. A gente saiu para almoçar e quando a gente voltou estava todo mundo fora do auditório. Por quê? Porque uma pessoa chegou, viu as portas fechadas e ficou lá fora esperando. O que você faz quando você chega no auditório, estão todas as portas fechadas e tem uma fila de gente esperando? O que a gente faz? A gente vai se colocando na fila, né? Vai se colocando na fila, vai se colocando na fila, vai se colocando na fila. E a gente fica ali esperando, né? Porque as portas estão fechadas. Agora, o que acontece, de repente, vem um maluco, beleza, que simplesmente não enxerga a fila, passa na frente de todo mundo, abre a porta e entra no auditório. E daí a gente, com um cara de tacho, a gente fica olhando assim, mas por que a gente está parado aqui? Se essa porta já estava aberta desde o início. O que aquele cara fez? Aquele cara fez o que nenhuma pessoa da fila fez. Ele pensou fora do óbvio, fora do mapa conceitual, porque quando você chega e tem uma fila, o que você tem que fazer? Entrar na fila e ficar esperando. E não passa na cabeça de ninguém testar ver se a porta está fechada ou aberta. E esse perdido, né, e geralmente é um perdido, ele entra e testa, e daí todo mundo vai entrando como se, né, não, mas eu sabia que a porta estava aberta. Eu só fiquei aqui para fazer companhia para o restante do pessoal. Então o objetivo da nossa palestra é exatamente esse, né? Que a gente saia um pouquinho do nosso mapa conceitual e responda a seguinte pergunta: como eu me torno o protagonista da minha própria existência? E veja, como eu me torno? Esta é uma pergunta que cada um de nós tem que responder para si mesmo. Eu não vou dar nenhuma receita, porque eu não conheço a vida de vocês. Eu não sei o que vocês fazem. Pelo menos não no dia. Eu sei que vocês são diretores, trabalham na escola, mas no dia a dia eu não sei quais são os desafios. Agora, o que eu posso fazer é perguntar para algumas pessoas e que com as respostas dessas pessoas vocês consigam, ou nós consigamos elaborar a nossa própria resposta. Sabe por quê? Porque quando você elabora a tua própria resposta, é assim que funciona. Aqui não vale aquela coisa de você pegar a dieta da tua coleguinha que está dando certo, sabe? Você encontra a tua coleguinha e você percebe que ela deu uma reduzida nas bordas de catupiry. Sabe essas bordas de catupiry que a gente carrega por lá? Que todo mundo carrega, menos 0,00001 da população, que são as top models, que só tem 3 no mundo, tá? E eu acho incrível, né, que 99,999 querem se parecer com 0,0001, né? Então, não adianta você pegar... Alguém já fez isso, mulheres? Alguém já fez isso? Pegar a dieta da coleguinha? Não, né? Deram pra mentir agora, né? Deram pra mentir. Gente, eu tenho 2 irmãs mais velhas, tenho mãe, tenho sogra, tenho esposa e tenho 2 filhas. Meu ambiente é feminino, eu sei o que vocês fazem. Pra falar a verdade, eu morro de medo de vocês. Eu enfrento um exército sozinho, de homens. Agora a mulher tem medo, eu fico meio nervoso. Gente, vocês já fizeram isso. Você pega a dieta da sua coleguinha que está dando certo para ela e você simplesmente começa a fazer a dieta dela. Dá certo fazer a dieta da coleguinha? Não dá. Só dá raiva. Dá raiva? Não dá. Dá raiva da coleguinha, não dá? A desgraçada consegue perder as bordas de catupiry e eu tô aqui, né? E eu aqui. Tá. Mas por que não dá certo? Porque a dieta dela... Ó, tem um pessoal lá que me roubou recentemente a dieta da coleguinha. É? Pegou da coleguinha? Deu certo? Não deu, né?
Mas o que acontece? Acontece o seguinte: a dieta da coleguinha foi feita exclusivamente para a coleguinha. Porque, ó, tem umas ali que não param da risada, acho que já pegaram mais de uma. Né? Porque daí começa a inventar dieta da lua, dieta do queijo, dieta da carne, dieta do isopor, dieta do vamos comer qualquer coisa. Então o que acontece é que não dá certo. Por quê? Porque não foi algo programado para você, você não programou algo para você, não foi feito para você. O que eu quero, o que eu espero dessa palestra é que no final você saia com a tua resposta para essa pergunta. E vamos fazer um trato aqui, ó. Vamos fazer um trato, sem brincadeira. Se no final você não sair com essa resposta, por favor me avise. Me avise que eu prometo que eu vou me preparar mais para as próximas palestras. Como que você vai avisar? Eu vou falar assim, ó, pessoal, então acabou. Você não vai bater palma, você vai se levantar e você vai sair, sabe? Sair a francesa, sem falar nada. Quando você fizer isso, você vai estar me dando o feedback que eu não me preparei para fazer uma palestra decente. E lembra que eu falei para vocês que a existência e a vida duram quantos piscares de olhos? 3. A coisa que eu mais valorizo é o tempo de vocês aqui dentro. Então, se eu não fizer valer a pena esse tempo que vocês estão aqui, vocês merecem me dizer. Então, me digam dessa forma: ó, pessoal, acabou! Levanta e vai embora. Eu vou entender o recado, tá? Então, o objetivo é que a gente se torne o protagonista da nossa própria história. Como é que eu vou tentar responder essa pergunta? Ou pelo menos, como é que eu vou trazer dicas dessa pergunta? Eu vou fazer essa pergunta para 3 pessoas: 2 filósofos e 1 psicólogo, ok? Tudo bem? E o objetivo é que, baseado nas dicas dessas pessoas, você chegue na sua própria resposta. Mas antes de eu fazer isso, queria fazer uma pergunta para vocês. Quanto que é esse número que está ali no quadro? Oi? 108? Trilhões? Bilhões. 108 bilhões. Qualquer número acompanhado de 9 zeros, 108 bilhões, certo? 108 bilhões. Segundo, essa pergunta foi fácil. Vou dificultar um pouquinho. O que esse número representa? Representa o quê? O salário. Opa! No final, o pessoal que tem o salário desse volume aí, eu gostaria de bater um papinho com você, que eu estou com um certo probleminha. Chuta! Meu amigo, a tua vida passa em 3 piscares de olhos. O que você está esperando para arriscar? Já perdi um nessa análise. Já perdeu um nessa análise? O que esse número representa, gente? Metros quadrados do planeta? Não? Oi? Não. Habitantes do planeta? Não. Hoje em dia, no dia de hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Não sei se vocês sabiam desse número. Nós temos 8 bilhões. E detalhe, a população está crescendo dia após dia. Por quê? Porque no dia de hoje vão nascer 250 mil pessoas, mas infelizmente só vão morrer 150 mil. Então nós temos um excedente diário de 100 mil pessoas, que nós vamos ter que lidar com isso. É verdade, esse é um cálculo mundial. 250 mil nascem, só 150 mil morrem, e a gente tem um excedente diário de 100 mil. Tem a ver com isso. O que esse número representa? Tem a ver com isso. Esse número representa o número de habitantes que já passaram pelo planeta Terra, que já deram o ar da graça. Desde que o mundo existe e desde que a nossa espécie veio a existir, 108 bilhões de pessoas parecidas conosco, com roupas um pouquinho diferentes, sem pranchinha no cabelo, sem blush, batom, essas coisas, já passaram pelo planeta. 108 bilhões. Quando eu olho para esse número, 108 bilhões, eu me pergunto o seguinte: poxa, como é que eu me coloco em relação a esse número? E daí me dá a sensação que existem 2 tipos de eu. 2 tipos de eu. Por favor. O primeiro eu, que eu chamo de importante. Esse primeiro eu é o eu importante. Por sinal, vocês estão vendo o segundo eu ali?
Pessoal, vocês não escutaram ou não entenderam a pergunta? Alguém está vendo o segundo eu ali? Não? Está vendo? Tem um pessoal que diz que está vendo, mas olha que pessoal que com uma visão. Olha lá, viu? Chegou agora? O pessoal falou que estava vendo aí, né? Bom, esse eu chamo de eu insignificante. Por que eu chamo esse eu de insignificante? Porque, veja, se eu me comparar com 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, e me comparar com 108 bilhões que já passaram pelo mundo, eu não sou absolutamente nada nem ninguém. Eu sou o que Marco Aurélio, o imperador de Roma, dizia nas suas meditações: és uma pobre alma que carrega um cadáver. A gente não passa disso. Se você se comparar com 8 bilhões que existem hoje e 108 bilhões que já existiram. Né? Nessa hora é bonito porque assim, o pessoal entra em depressão mesmo. Né? Então não se preocupe, pessoal. Eu sou psicólogo clínico, se precisar de alguma coisa, eu posso dar atendimento. Tá bom? Pois bem, o eu insignificante. Agora, por que é importante? Por que é importante nós sabermos que nós somos insignificantes? Sabe por que é importante? É importante porque a partir de agora a gente para de se preocupar com certas coisas que a gente se preocupava, como tipo a cor da pele, a preferência sexual, o status que tem, a posição que tem, porque a gente, todos nós somos seres absolutamente insignificantes. A gente para com aquela coisa da carteirada. Você sabe com quem está falando? Por sinal, quando fizerem essa pergunta para você, eu vou te dar uma sugestão. Faz como fazia meu professor de psicologia. Ele falava assim: o ser humano é tão insignificante, mas tão insignificante, que se a gente fosse um filme, nós não passaríamos da larva do mosquito, do cocô do cavalo do bandido, de um filme de quinta categoria, filmado no estúdio vagabundo nas Ilhas Decepção, na Antártida. A gente não passa disso. A gente não passa disso, comparado com 8 bilhões, comparado com 108 bilhões que já existiram. A gente não passa disso, certo? E é muito bom que você saiba disso, porque a partir de agora, você vai começar a tratar todas as pessoas como se fossem pessoas. E que, no fundo, vão viver por 3 piscares de olhos e são tão insignificantes quanto você. Ou seja, estamos todos no mesmo nível. Estamos todos no mesmo nível. Mas, quando eu me comparo com esses 8 bilhões e 108 bilhões, vem à tona um outro eu. Alessandra, por favor, um outro eu. Que é esse eu que eu queria falar, que é um pouquinho maior, que eu chamo de eu importante. Um é o eu insignificante, o outro é o eu importante. Apesar de sermos tão pequenos, a gente importa. E a gente importa para algumas pessoas. Eu tenho certeza que você é importante para os seus pais, que você é importante para o seu cônjuge, que você é importante para os seus filhos, que você é importante para os seus amigos. Para esse pequeno universo de pessoas, você é muito importante. E só para essas pessoas. E como é bom ser importante para essas pessoas. Mas acontece que no mundo que a gente vive hoje, parece que a gente não valoriza esse tipo de coisa. Esses dias eu liguei para um amigo. Ano passado ele passou por um processo bem difícil, os trabalhos dele foram minguando, ele é um consultor de empresas, as empresas fechando, não contratando serviço de treinamento, e ele é um psicólogo da área de treinamento, né? Então eu tive várias conversas com ele, dei algumas dicas, ele começou a clinicar porque eu dei uma dica para ele, né? E esse ano eu liguei para ele, e na hora que ele atendeu o telefone, a primeira coisa que ele falou assim: como eu posso te ajudar? Do que você precisa? Eu falei: como assim? Não, você não me ligou para me pedir alguma coisa? Eu falei: não. Ué, por que você me ligou então? Eu falei: eu liguei simplesmente para saber como você está. Quando eu falei assim, quando eu falei como você está, o telefone ficou mudo.
Por 15 segundos o telefone ficou mudo. E daí quando ele voltou a falar, não, sério, por que você me ligou? Não, eu queria saber como é que você está. E daí ele me confidenciou que fazia muito tempo, que alguém não ligava para ele para saber como é que ele estava. Que as ligações que ele recebia era só para pedir alguma coisa, para demandar alguma coisa, mas ninguém ligava para saber como é que ele estava. E daí eu fiquei pensando sobre isso e falei, poxa, que coisa louca, né? A gente tem um telefone celular no bolso, que a gente é capaz de falar com Júpiter, se precisar, em tempo real. Mas a gente não liga para aquelas pessoas que são importantes para perguntar como é que você está. E daí me veio a seguinte ideia, eu queria perguntar para vocês: quando que foi a última vez que você recebeu um telefonema perguntando como você está? E sabe que psicólogo gosta de perguntas que são assim capciosas? Vou inverter a pergunta. Quando que foi a última vez que você ligou para uma pessoa importante e perguntou como é que você está? Hoje, que bom, que ótimo. Não é? Então, o eu importante, gente, serve para a gente perceber que apesar de tudo, apesar dos números, apesar da aritmética envolvida, 1 comparado com 8 bilhões, comparado com 108 bilhões, a gente é importante. Eu diria até que a gente é tão importante, que o arquiteto dessa coisa toda nos fez de tal forma que jamais vai existir um outro igual a você. Por sinal, nunca existiu um outro igual a você. E jamais vai existir um outro igual, nem que te clonem, não fica igual a você. Deve ser por algum motivo especial, né? Que a gente é peça única. Eu costumo dizer, conhece a Harley Davidson, aquela moto? A Harley Davidson ela é mundialmente famosa porque ela fabrica uma moto de cada tipo, uma moto diferente da outra. Nós fazemos parte de uma grande Harley Davidson da criação, porque nós somos tão únicos, que nunca existiu alguém igual a nós e jamais vai existir. E daí eu cunhei uma frase que é maravilhosa para essa hora da palestra, que é a seguinte: eu cunhei a frase, olha que coisa linda que eu cunhei. Só você pode fazer as coisas que só você pode fazer. E detalhe, você só tem 3 piscares de olhos. Porque daí, um líder cabalista chamado Ileu, que era contemporâneo de Cristo, ele tinha uma frase, uma frase decente, ele dizia uma coisa que era sensacional. Ele dizia o seguinte: se eu não for por mim, quem será por mim? E ele terminava dizendo: se não for agora, quando? Se eu não for por mim, quem será por mim? Se não for agora, quando? E eu vejo gente esperando que as coisas aconteçam para poder fazer aquilo que tem vontade de fazer. Eu vejo gente, por exemplo, depois da aposentadoria é que minha vida começa. Hoje em dia, depois da aposentadoria, veio lá minhas dúvidas. O fato é o seguinte, se não for agora, quando? Quando que você vai fazer? Sabendo que a vida dura 3 piscares de olhos. Você está esperando exatamente o quê? O filho crescer, sair de casa, o marido tomar tenência na vida, ou aumentar o salário, aposentar? O que exatamente você está esperando para ser o protagonista? Então, essas são coisas, eu estou vendo pelo burburinho que às vezes, né, é uma cutucada que dá uma doidinha assim, né? Ai, doeu aqui um pouquinho, mas é bom que doa, porque se está doendo é porque a verdade está reverberando, porque não tem coisa que dói mais que uma verdade que reverbera, não é? Se alguém te xingar de tudo quanto é nome, mas você souber que aquilo é mentira, nem te abala. Te abala? Não te abala. Agora, se o desgraçado chegar lá e falar uma verdadezinha que você sabe que é verdade,
o troço reverbera. E daí fica batendo lá dentro. Viu? Então eu estou vendo que o burburinho talvez seja uma verdade que reverbera. E é bom que reverbere porque também reverbera em mim. Gente, nós somos professores. Qual que é a melhor coisa de ser professor? Da aula. Por quê? Porque a gente se escuta. E a gente finalmente se escuta mesmo. Né? Então reverbera em mim também. Então toda vez que eu dou a palestra eu saio daqui de vestido, meio nervoso. Ai meu Deus, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que esse é para lá que eu devo apontar? Mas faz parte da vida a gente ter essa pequena crise existencial. O primeiro cara que eu vou perguntar é esse cidadão aqui. Alguém conhece esse cidadão? Soren Kierkegaard. Conhece? Esse cidadão escolheu fazer algo diferente da vida dele. Aos 23 anos de idade, ele estava sentado num barzinho ali na Dinamarca e começou a pensar na vida da seguinte forma: puxa vida, eu tenho 23 anos e eu não fiz algo que vale a pena na vida ainda. E ele começou a se comparar com os outros colegas dele. E o que acontece quando ele começou a se comparar com os outros colegas? Acontece exatamente o que acontece com a gente quando a gente se compara com os outros colegas. A gente acha que a vida dos outros colegas é melhor que a nossa, não é? É isso que a gente acha. Por que acontece isso? Porque a gente sempre pega o melhor da vida do nosso colega e compara com o pior da nossa vida. Daí claro, sempre, né? O marido da outra é muito melhor que o meu. Em alguns casos, pode ser que sim. Né? O que os homens estão dando risada aqui? Por sinal, eu queria falar uma coisa. Eu estou olhando para vocês, eu já estou olhando desde lá. Eu achei incrível uma coisa que se repete nessa turma e que já aconteceu na turma passada. Eu não sei se é uma questão de concurso, mas me parece que além da competência, para entrar no Estado, as mulheres também têm que ser muito bonitas. É isso mesmo? Eu estou aqui. Pelo visto, o critério para os homens já não é mais o mesmo, né? Porque eu estou vendo uns aí que, meu Deus do céu, se ele for teu marido, ai, o que foi? Tem uns lá na pergunta. Um está olhando para o outro e falando, você que é feio, eu não, você que é feio. Né? Mas tudo bem, não é sobre beleza o nosso tema hoje aqui, porque também se fosse meninos, por favor, deixa ele ter um pouquinho aqui com as meninas, tá? Porque beleza não é o forte. Mas, enfim, o que esse cara pensou? Esse cara... Oi? O espelho. Eu me coloco nesse grupo também. Mas com minhas filhas eu sou maravilhoso, tá? Bom, o que acontece é que esse cara pensou numa coisa que até então ninguém tinha pensado, ou seja, ele foi para fora da caixa dele. O NEC Plus Ultra valeu para ele foi para fora. E ele criou uma corrente de pensamento chamada existencialismo. E olha que bacana, existencialismo. Você começa a estudar existencialismo, você vai cair em Jean-Paul Sartre, agora no século XX. Né? Você vê que tudo isso começou com esse cara pensando, tomando um cafezinho. Veja, você não precisa de elementos que deixam a gente alterado psiquicamente para pensar numa coisa bacana. Um simples cafezinho resolve. E ele pensou no existencialismo. E esse cara percebeu o seguinte. Ele percebeu que nós, seres humanos, somos seres que têm liberdade. Nós somos livres. Por sinal, ser livre pode causar uma baita de uma angústia. E daí eu fico me perguntando assim, talvez esse seja o motivo pelo qual muitos de nós não assumem as nossas vidas nas nossas mãos, porque a gente tem medo dessa liberdade. E a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Então esse cara criou um conceito de angústia de liberdade. E de repente a gente tem tanta liberdade, que a gente tem medo de escolher entre todas as possibilidades que se apresentam em nossa liberdade. Olha o que esse cara fala para nós. Ele fala o seguinte: para você se tornar o protagonista da sua história, que é a pergunta que nós estamos tentando resolver, ele te diz o seguinte: restrinja as possibilidades de escolha. Por que isso? Veja que cara genial. Parece que ele adivinhou o que ia acontecer no mundo. Hoje,
nós temos um universo tão grande de possibilidades que a gente se perde nesse mar de possibilidades e a gente acaba ficando frustrado e infeliz. Você já fez reforma na sua casa? Já fez reforma? Você já caiu na loucura de trocar o piso da sua casa? Já? Você já foi num site de loja de piso para ver a quantidade de pisos disponíveis que existem no mercado? Já fizeram isso? Se você não fez, faça essa noite na hora que você chegar no hotel. Entre e fala, vou trocar o piso da minha casa. Gente, eu fiz isso recentemente. Algo que é para ser prazeroso, que é para te dar uma energia, te deixa completamente louco, essa é a palavra, te deixa completamente infeliz, porque você se depara com uma quantidade de possibilidades tamanha que você se perde na escolha. Vamos dar um outro exemplo aqui. Pessoal que não tem McDonald's na cidade, tem restaurante por quilo que vocês falam? Ah, chique! Chique dentro! Oh. O sabor em quilo, olha, me deu água na boca. Restaurante por quilo, né? Restaurante por quilo. Olha que interessante. Você chega no restaurante por quilo, os caras te dão um prato que mais se assemelha a uma fracalanza, não é? Aquele troço enorme. E daí te colocam frente a frente com um buffet que tem 12 metros de comprimento, né? Nesse buffet você encontra comida mineira, comida de Tibagi, comida ayurvédica, comida chinesa, comida de Plutão, de Saturno, de Urano. Você encontra comida vegana, sei lá, é a madeira que tem ali, certo? Né? Comida de tudo quanto é tipo. E daí o que você pensa? Bom, como eu tenho várias possibilidades, eu vou pegar um pouquinho de cada. Não é? Vou pegar um pouquinho de cada, uma comida ayurvédica, uma delícia, faz bem para a saúde, né? É tipo alpiste, que passarinho come, assim, mas o ser humano parece que gosta de comer essas coisas também. E daí você vai pegando um pouquinho de cada. Chega no final, o que você montou? Um prato Frankenstein, né? E como você sabe que as criancinhas passam fome na África, você fala assim, não posso deixar nada no prato. E você come aquele troço todo, é ou não é? O que isso causa? Uma angústia estomacal. Veja, esse cara falava de angústia de liberdade. Você teve a liberdade para escolher tudo. Só que você não soube fazer o quê? Selecionar. Você não selecionou entre as possibilidades de escolha. Então hoje, por incrível que pareça, a gente não dá um rumo na nossa vida, porque existem tantos rumos que a gente pode seguir, que a gente se perde. Mas é importante que você faça as suas escolhas. Faltam 10 minutos, eu vou levar uns 30 pelo menos. Não quero nem saber agora. Aparece a minha, faz quanto tempo que você? Fiquei ali desesperado. Vocês viram que eu estava... Gente, eu não sou autoridade, eu estava ali... Por sinal, se eu fosse autoridade, eu não vinha com essa camiseta, né? Tem gente pensando que eu vim direto da festa junina. E o pior não é que não é presente. Eu fui na loja e escolhi, né? Vocês viram que eu não tenho um bom gosto para roupa, mas enfim, né? Esse cara fala, restringe as possibilidades de escolha, porque senão você vai ficar louco. Olha o que fala um outro amigo nosso. O segundo, quem é esse cara aí? Aristóteles, o pai da ciência, o cara que inventou o método científico. Olha que interessante. Para quem que esse cara deu aula? Bom, se alguém falar para mim, eu vou... Professor, foi o melhor professor que eu tive na vida, Aristóteles, um cara sensacional. Ele me ensinou muito sobre filosofia. Dizem as más línguas que Aristóteles está no plano da Previdência e ainda não se aposentou. Depois de 2.600 anos lecionando, ele não se aposentou. Aristóteles foi nada mais, nada menos do que professor de Alexandre o Pequeno. Conhecem Alexandre o Pequeno? Que tinha 1,50 m de altura e que depois, nascido na Macedônia, depois que ele conquistou toda a região ali da Grécia, ele se tornou Alexandre o Grande. E olha que interessante, com quem Aristóteles teve aula? Pessoal, vou refazer a pergunta. Vou fazer de um outro jeito para ver se vocês pegam. Quem foi professor de Aristóteles? Quem foi? Platão foi professor de Aristóteles. Para terminar, porque eu sei que vocês só conhecem 3 filósofos. Quem deu aula para Platão? É esse mesmo? Quem deu aula para Platão?
só! Ah, mas que fuma! Vieram com o tópico bem liso, né? Assim que fala, o tópico da tarefa veio liso. Quem era o diretor? Quem era o diretor dessa cidade? Raimundo Nonato! Bom, o fato é o seguinte, é uma brincadeira, mas olha, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade aqui que é sensacional, que é o seguinte: olhe a importância de você ter um bom professor na sua vida. Olha a diferença que você pode fazer na vida de alguém quando você se torna um bom professor. Olha a diferença. Esses caras não foram o que eles foram porque tiveram aula com qualquer um. Um porque teve aula com o outro foi o melhor que ele pôde ser. Então essa é o tamanho da nossa responsabilidade. E olha o que Aristóteles fala. Olha o que Aristóteles fala para nós, por favor. Ele fala assim, ó, entre as possibilidades de escolha, escolha aquelas que levem à felicidade. Então Kierkegaard falou, restrinja de muitas para poucas, mas entre essas poucas, escolha aquela que te leva para a felicidade. Só que felicidade não é um construto da psicologia. A felicidade para esse cara é uma coisa chamada em grego arete, e arete é sinônimo de excelência. Ou seja, escolha algo no qual você vai ser bom, mas não só bom, você vai ser muito bom, mas não só muito bom, você vai ser ótimo, mas não só ótimo, você vai ser excelente. E daí, desta excelência, vai vir a tua felicidade. Eu tenho certeza que vocês não caíram de paraquedas no lugar que vocês caíram. E muito disso que eu estou falando, vocês já fizeram. E você não escolheu por acaso o que você escolheu. Você escolheu porque você é excelente naquilo que você faz. Pelo menos eu presumo isso. Pelo menos eu presumo isso. E finalmente, gente, lembra que eu falei que eram 2 filósofos e um psicólogo? Os 2 filósofos já passei, vou passar o terceiro agora. Pode passar. Já viram essa figura? Gente, aqui eu tenho que confessar uma coisa. Quem foi o professor desse aí? Para quem que esse nem deu aula? Eu tenho que confessar uma coisa. A verdade é o seguinte. Gente, se eu estou fazendo uma palestra sobre protagonismo, imagine que eu vim aqui ficar falando de Aristóteles e de Kierkegaard, coisa que vocês podem ler em qualquer boa biblioteca. Eu tenho que ser no mínimo, protagonista para chegar aqui e falar o que eu acho. É ou não é? Vocês não concordam com isso? E outra coisa, a palestra é minha, eu faço o jeito que eu quero também, tá bom? Vocês não tem nada a ver com a minha palestra, tá? Eu escolhi. Quando você fizer a sua, você fala a sua lá, tá? Eu não vou falar nada, juro por Deus que eu não vou falar nada, mas a minha sou eu. Mas o que eu iria falar para vocês? O que eu falaria para vocês? Eu falaria exatamente isso para vocês. Nunca é tarde para escolher. Restrinja as possibilidades de escolha, segundo o Kierkegaard. Escolha entre as possibilidades que te levem à felicidade e saiba que nunca é tarde para a gente escolher. Ah, mas eu tenho 50 anos. Tem 50 anos pela frente. Mas eu tenho 40. Não, você não tem 40. Você tem 60. Como assim? Não, mas eu tenho 40. Não, 40 você não tem mais. Você tem 60. Por quê? Eu estou vendo que alguns fazem questão de viver adolescente. Outros nem tanto, né? Ninguém mandou casar com atrás quem casou. Mas enfim. Você que escolheu. Restringiu as possibilidades de escolha, escolheu aquele que levava o 40, né? E daí deu nisso. Mas o fato é o seguinte. Por que eu falo isso para vocês? Porque com 30 anos eu escolhi ser bicheiro. Com 40 eu escolhi ser psicólogo. Com 50 eu não sei o que eu vou escolher, mas alguma coisa está lá na frente para eu escolher. O fato é que a gente acha que a gente precisa escolher o nosso futuro aos 18 anos de idade, e isso não é verdade.
A gente pode escolher o nosso futuro com 60 anos de idade, porque você ainda tem 40 pela frente. E nós todos vamos viver, se Deus quiser, até os 100 anos. Agora, para terminar, quando você for fazer escolha, não faça escolha na sua vida pública. Vida pública não tem nada a ver com política, tem a ver com o seu grande número de pessoas que você conhece. Não faça a sua escolha lá. Por quê? Porque lá a gente mente, a gente engana, a gente sabota. Quantas vezes você foi numa festa que você odiou e teve que fazer cara de felicidade porque estava na festa, né? Está horroroso isso. A comida é fria, as pessoas são terríveis, mas eu estou aqui feliz da vida, né? Pessoal do Facebook que posta, olha que maravilhoso meu final de semana, olha, eu estou aqui com o pessoal, eu estou odiando, daqui eu queria estar em casa dormindo, um frio desgraçado em Curitiba, quase nevando, eu queria estar em casa. Então não escolha nessa vida, mas também não escolha na sua vida particular, porque em casa você sofre influência de mulher, de esposa, de filhos, de pai, de tio, de cachorro. Eu conheço gente que não viaja por causa do cachorro, ou seja, o cachorro é quem manda na casa, né? Então não escolha na tua vida particular. Agora, se for escolher, escolha lá, escolha na sua vida privada. Aqui é uma alusão àquele artefato cerâmico que a gente tem no banheiro. Conhece aquele artefato cerâmico que a gente tem no banheiro? Conhecem? Já entraram no banheiro que tenha duas privadas? Uma de frente para o outro, para os amores, batendo um papo durante... Já entraram no banheiro assim? Não, né? Amor, o que você acha da ideia que eu tive? Agora que a gente está construindo a nossa vida, vamos construir uma privada de frente para a outra, para nesse momento a gente poder filosofar sobre a vida? Não existe. Por que não existe? Porque privada é um local que você vai sozinho. E a tua escolha tem que ser sozinho. Por quê? Porque só você sabe aonde buscar a sua felicidade, a sua excelência. Eu coloquei aquelas três palavrinhas ali embaixo. Psicólogo clínico, professor e escritor. Quando eu larguei a Petrobras há 21 anos atrás e estava fazendo educação física, algumas coisas aconteceram na minha vida e me fizeram repensá-la. E no dia que eu repensei, eu pensei, poxa, eu queria ser essas três coisas. Eu não preciso ser absolutamente nada mais do que essas três simples coisas. Mas eu quero ter a vontade de que a noite acabe o mais rápido possível para eu poder exercer essas três coisas. Então eu me tornei psicólogo clínico, eu atendo as pessoas no consultório, volta e meia eu sou professor, venho dar palestras como essa daqui, e a última delas foi me tornar escritor. Escritor é quem escreve livro. Então eu escrevi um livro, se chama Contos para Jovens e Adultos, inspirados nas fábulas de Esopo. Eu peguei as fábulas de Esopo, a galinha dos ovos de ouro, a formiga e a cigarra, e transformei essas fábulas em fábulas contemporâneas. Escrevi contos contemporâneos, porque é isso que eu resolvi fazer do resto da minha vida. Eu tenho mais 2 piscares de olhos e eu não posso perder tempo. Eu não pretendo ser nada mais do que apenas essas 3 coisas. Se vocês gostaram da palestra e quiserem continuar conversando comigo, ali estão os meus contatos, certo? E a última coisa que eu queria dizer para vocês, antes de encerrar, lembra do nosso trato. Se eu não falei nada que valeu a pena, por favor, se levante e educadamente vai para o hotel descansar. Não precisa fazer manifestação nenhuma, eu vou entender o recado. Mas eu só queria terminar dizendo o seguinte: eu escolhi aquelas 3 coisas. E com os 2 piscares que me restam, eu vou fazer de tudo para fazê-las bem feito. Muito obrigado e boa noite.